Olá, pessoal. Hoje estamos aqui no terceiro dia do primeiro Congresso Brasileiro da 14133. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do ministro Benjamin Zimmer, que veio fazer este podcast juntamente com o Gustavo Lima, para a gente conversar um pouquinho sobre as atualizações da nova lei de licitações. Ministro, recentemente teve a publicação do Acórdão 2154 de 2023, que ele fala da baixa implementação nos órgãos públicos para a utilização da nova lei de licitações. Tem um estudo ali que tem a utilização de 3,1% nos órgãos públicos federais. Como o ministro vê isso? E conte para nós um pouquinho de como foi ser o relator deste acórdão. Bem, esse trabalho de auditoria do TCU nasceu de uma solicitação minha ao plenário, ainda no ano de 2022, final do ano de 2022, quando eu percebi que não havia nenhuma representação de licitante acerca da má utilização da Lei 14.133. E essa representação de licitante, ela é muito comum, ela é comum na 866 e ela significa um grande percentual dos processos, principalmente do plenário. E são essas representações que permitem ao tribunal verificar irregularidades que ele jamais saberia por meio de suas auditorias e pelas prestações de contas. A gente até brinca que o segundo colocado nas licitações é o melhor auditor de controle externo, porque é ele que representa e traz ao TCU, eventualmente, irregularidades que possam estar ocorrendo nas licitações. Como não havia nenhuma representação, nós deduzimos que a 14.133 estava sendo utilizada ainda de uma forma precária, né? E buscamos, então, o nosso corpo técnico para realizar exatamente essa auditoria, buscando as causas e estabelecer uma radiografia da situação. E a radiografia foi feita, né, e revelada e mostrou exatamente a baixa utilização da 14.133, tanto na esfera federal como também na esfera estadual, municipal, distrital. Nós fomos ao Comprasnet e tivemos apenas a ideia da utilização da 14.133 no bojo do Comprasnet. Muitos municípios e estados utilizam plataformas privadas, esses nós não tivemos acesso. E o número é verdadeiro, 3,1%, é um número muito baixo de utilização na esfera federal da 14.133. Decompondo esse número, o que a gente percebeu é que a maior parte da utilização se dá nas contratações diretas por dispensa e inexigibilidade e no pregão eletrônico, que não mudou muito, na verdade foi preservado quase que na sua inteireza, o pregão anterior. E nenhum diálogo competitivo, nenhuma contratação integrada, semi-integrada, nenhum PMI, nenhum procedimento auxiliar relevante, concorrências eletrônicas, 0,6%, o que significava que, basicamente, nós estávamos realizando aquilo que era conveniente aos estados, era mais fácil, era mais simples, e dos novos institutos da 14.133, nenhum tinha sido utilizado. Então, esse é um quadro muito ruim. A gente está fazendo monitoramento dessa decisão. Até o final do ano, a partir do final de 2024, a 14.133 será de utilização obrigatória, né? E nós estamos um pouco perplexos com o fato de nós não termos trilhado a curva de aprendizado dentro de um ritmo esperado, mas talvez seja um jeitinho brasileiro, deixar tudo para a última hora. O importante é que a gente comece a utilizar a 14.133, não porque eu queira, mas sim porque é uma boa lei que pode melhorar a gestão dos contratos administrativos no Brasil. Com certeza. Algum comentário, Gustavo? Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente tem esse déficit, né, ministro, em relação à usabilidade, à prática da lei. Então, na visão hoje, dentro do cenário político, né, porque a gente sabe que tem esse cenário político envolvendo ali verbas, a gente tem essa redução de poder financeiro dentro dos órgãos para a prática da 14. Através do estudo que o doutor fez em relação à usabilidade, à praticidade da 1433, o senhor conseguiu encontrar algum caminho que pudesse facilitar a melhor utilização, né? Se a parte de capacitação, se a parte legal, o que a gente pode ter nesse cenário a partir de 2024? Repara, Gustavo, eu disse e repito,
o que foi utilizado da 14.103 foram as contratações diretas por dispensa e inexigibilidade, principalmente as de baixo valor, porque houve uma ampliação nos valores em que se pode realizar contratação, dispensa por baixo valor, e nos pregões eletrônicos, que já, de certa forma, já eram realizados comumente na órbita da administração federal, estadual, municipal. Os novos institutos, exatamente aqueles que eu mencionei na palestra, que podem revolucionar credenciamento, os procedimentos auxiliares que eu não mencionei, mas são muito, o diálogo competitivo, o contrato de eficiência, remuneração variável, contratação integrada, semi-integrada, regime de fornecimento e prestação de serviço associado, um vazio, ninguém incorreu, não houve leading case. E os primeiros casos. E por que é importante que haja esses leading cases? Porque normalmente o TCU, os tribunais de contas, mas eu falo em nome do TCU, olhando a experiência do TCU, ele analisa esse primeiro caso, estabelece um diálogo, uma relação dialética com o órgão, diz exatamente, suscita questionamentos, propõe alternativas e se chega aos limites de utilização do diálogo competitivo. Como usar diálogo competitivo já que é uma modalidade nova, não há nenhuma experiência, é um processo difícil, sem que o TCU esteja do lado já dizendo esse é o caminho, pense naquilo, pense nisso. Isso aconteceu diversas vezes no bojo da 866, a contratação, o credenciamento, o Taxigov, que foi uma contratação de um serviço, uma plataforma no celular dos servidores para transporte, para regular o transporte dos servidores na esplanada dos ministérios, foi um sucesso, com redução de custos extraordinárias de 1/3, caiu o custo de transporte dos servidores. Isso foi feito através dessa dialética. O TCU deu ideias, suscitou, houve melhoramentos. No bojo da lei das estatais existe a parceria de negócios, artigo 28, parágrafo 3º e 4º. Eu fui o relator de um processo da Telebrás em que a gente delimitou as melhores alternativas para a parceria de negócios, mas era necessário um leading case para que o TCU, no caso concreto, possa estabelecer esse diálogo com o órgão. E o tribunal não pune gestores que inovam, que trilham caminhos novos. Eu não conheço um único caso em que a gente, mesmo discordando da conduta do gestor, dizendo não é esse caminho, é esse outro, nós jamais puniremos alguém que inovou, que estava sob uma situação de altíssimo risco, porque o controle é subjetivo, analisa a culpa, e não há nem audiência, nem os servidores são chamados ao processo. Nós somos parceiros nesse processo de decantação das melhores práticas. E a gente fica um pouco chateado porque nós não começamos esse processo já depois de 2 anos de vigência da 14.133. Realmente, né, a gente encontra essa dificuldade. A prática da 14, né, a gente encontra visitando os municípios, batendo papo com os gestores, que existe um preconceito, vamos colocar esse tema, em relação a usar a 14 porque tem receio da prática, da auditoria, do análise, né, da justificativa. Então, hoje, dentro do Congresso, buscando a presença para que o ministro pudesse passar um pouco do conhecimento, da sabedoria, do entendimento sobre o Tribunal de Contas, faz com que o gestor que está aqui presente, o participante do evento, tenha essa segurança de estar com uma pessoa íntegra dentro do cenário público, falando a respeito da prática da 14, que está batendo na porta, né? E quem não se atualizar, quem não estiver executando, vai ter as consequências legais aí sendo executadas pelo cenário público, né? Agradeço demais a presença do doutor aqui, me sinto honrado em ter esse momento, né, trocando essa ideia, pois a gente tem o conhecimento de quanto mais a gente conhecer, mais longe a gente chega, né? E eu entendo que os municípios vão conseguir ter essa metodologia através do uso da 14. Gustavo, acho que você tocou num ponto importante. Há um artigo 11 da 14.133 que diz que a mais alta autoridade do órgão ou entidade, ela é responsável por criar um ambiente adequado para que a lei possa ser aplicada. E aí talvez haja um enorme receio das autoridades, principalmente no âmbito municipal, onde, obviamente, que a administração pública é mais precária, né, de dar início à aplicação dessa lei exatamente
pela responsabilidade que lhe é cometida. E realmente a lei é muito clara, poderá haver, sem dúvida, punições a dirigentes de órgãos, entidades ou até de entes federativos, omissões culposas no estabelecimento de uma arquitetura adequada para que a lei possa ser aplicada. Eu entendo que essas autoridades, em vez do receio, devem buscar exatamente o caminho contrário, que é a qualificação, a realização de cursos de qualificação dos seus próprios servidores. Vejam que os tribunais de contas, exatamente por comando expresso da lei, têm agora uma obrigação de realizar cursos de qualificação para internos e externos, né? Então, buscar parcerias com os tribunais de contas para que a lei possa ser implementada. Então, esse receio tem que ser superado, a lei é inexorável, seria o pior dos mundos uma nova postergação do início de aplicação cogente da Lei 14.133. Exatamente. O artigo 7º é bem claro, né, ao falar dessa necessidade de capacitar os servidores, né, que são envolvidos ali em todo o processo licitatório. Não se fala somente na capacitação do pregoeiro mais, né? Agora sim de todo mundo, desde o início do processo, quem elabora o ETP, quem elabora o TR, até o final de quem conduz, o gestor e o fiscal de contrato, né? Então, isso, o que o Congresso também trouxe. Além de toda a parte teórica, né, que temos pela manhã, a gente temos uma parte prática na parte da tarde, onde nós temos trilhas de formação para aprender na prática de como eu posso executar tudo isso que eu aprendi pela manhã dentro do meu município. Olha, esse é o caminho, a parte teórica e a parte prática devem se interconectar. Não há prática sem uma visão teórica, sem conhecer a lei sobre seus aspectos racionais, mas é importantíssimo que, para além do discurso, a prática seja colocada. Você tocou um ponto fundamental. O artigo 7º fala da gestão de competências, da designação de pessoal que tenha capacitação suficiente para lidar com as novas incumbências. Fala, eventualmente, até da capacitação do servidor por meio de escolas públicas, né? E aí, talvez essas escolas públicas ainda não estejam capacitadas de per si para capacitar todos os servidores, elas terão que delegar para empresas privadas parte dessa função. Então, é exatamente essa preocupação nova da lei de olhar o lado prático, né? Ou seja, não há como exigir apenas a obediência ao princípio da segregação de funções, exigir uma série de institutos complexos sem olhar o lado humano, que é a competência, a gestão por competências, a distribuição das competências de forma racional para servidores que sejam adequadamente qualificados. Esse é um ponto chave da lei. Inclusive, né, o estudo técnico preliminar, ele traz o estudo técnico do que a gente precisa ser executado, né? Às vezes você fazer uma compra econômica não significa que ela vai te gerar economia. Eu vou usar o exemplo de um copinho descartável, né, que a gente cota ele por um valor, compra ele com um custo muito baixo do mercado e na hora que você vai tirar ele do suporte, ele se danifica. Então eu vou ter que reutilizar outro, vou ter que usar outro até conseguir um que tenha ali a consistência para poder me fazer usar aquele produto, né? Então, o estudo técnico hoje vai fazer com que o órgão tenha a técnica na compra, que é onde a gente encontra um déficit muito grande, né? Porque o foco é a economia, mas a economia não só está financeiramente falando. A gente, com a técnica, vai melhorar muito esse tema. Tem um aspecto interessante que a lei repisa o que diz o RDC e a lei das estatais, que é de você apropriar não só os custos diretos, como os custos indiretos no ciclo de vida do objeto. Isso significa que nós teremos que trabalhar com séries financeiras, com, por exemplo, apropriando despesas de manutenção, a depreciação dos objetos, trazer a valor presente isso para uma taxa de desconto e decidir licitação pelo menor valor presente, por exemplo. Então, carros, como é que nós compramos carros? Você não compra o carro apenas comprando o carro de menor preço. Claro que você tem um patamar de qualidade do carro, mas você compara esse carro, a manutenção é muito mais cara, as peças são importadas, esse é muito mais barato. Daqui a 3 anos, quando eu quiser vender, esse carro deprecia tremendamente. Esse aqui não. Então, muitas vezes você paga mais alto, mesmo sem fazer conta, porque
você apropria mentalmente os custos indiretos. Agora, o Estado pode fazê-lo, claro, de forma objetiva, paramétrica, não da forma mental. Com o nosso dinheiro, nós podemos utilizar da forma que entendemos conveniente. No Estado, não. Mas essa apropriação dos custos indiretos é algo relevante. E também o teste de amostras, agora, o que não estava na 866, mas era realizado, hoje está bem colocado. Então, eventualmente, não desclassificar propostas que não passem nas amostras, os copinhos que você diz, algum tipo de teste que permita descartá-los, desclassificar a proposta, especificar adequadamente os bens. Então, esses são os novos mecanismos. Alguns deles já existiam na prática administrativa, mas eles foram explicitados, foram melhorados, foram bem definidos, e é por isso que a 14.163 é muito desejável, né? Exatamente. Inclusive, mais um ponto que é importante, tanto a capacitação quanto, né, desse servidor, que vai elaborar o estudo técnico preliminar, que vai elaborar o termo de referência, para que faça de uma forma, descreva melhor o objeto, para que consiga calcular todos esses riscos que tem da contratação, né? Então, deixar o objeto ali de forma clara, todos os mínimos detalhes possíveis, para que também venham fornecedores que possam entregar aquele objeto que é solicitado. Exatamente. Essa fase preparatória e preliminar de planejamento da licitação é, sem dúvida, a maior virtude da 14.183, mas ela não terá nenhum valor se os servidores não tiverem qualificação para elaborar um bom estudo técnico preliminar, elaborar uma gestão de riscos e elaborarem bons termos de referência e projetos básicos. Então, o caminho é esse, não tem dúvidas, os instrumentos existem, mas, mais uma vez, eu faço uma metáfora muito simples. Não adianta comprar a metralhadora mais sofisticada do mundo e colocá-la na mão de um policial militar que não sabe utilizá-la. Então, a questão é essa. Nós estamos com uma tremenda metralhadora, uma arma sofisticada, eu diria, e é preciso, portanto, treinar os servidores para empunhar e usar adequadamente essa metralhadora. Claro, numa metáfora, né? Ninguém vai matar ninguém. Exatamente. Então, para finalizarmos aqui este podcast, ministro, gostaria de saber o que você está achando desse nosso terceiro dia do Congresso Brasileiro da 14133. Olha, eu disse na palestra, repito agora, eu estou vivamente impressionado com esse curso, com esse seminário, pelo número de pessoas que compõem o auditório, pela qualidade da logística que vocês criaram, muito moderno, muito atual, pela qualidade dos professores, claro, aí, modéstia à parte, retirando meu nome, os outros são professores de altíssimo nível, e vejo com enorme satisfação eventos desse tipo, porque, como nós dissemos ao longo do tempo, a qualificação é o caminho. Então, eu fico feliz de poder contribuir minimamente com essa qualificação de servidores, eventualmente municipais, estaduais, da própria União, e fico muito feliz com isso. Eu acho que esse é algo que eu posso ainda contribuir para além do trabalho natural de ministro do Tribunal de Contas da União. Com certeza. Então, agradeço, ministro, em nome do Instituto Partner e da Comunidade de Contratações Públicas. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo podcast.